Olá, pessoal! Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo do Break com Bárbara Oscar. Eu tô bem sumida mesmo, confesso, mas acaba que, gente, é rotina, é estudo, é trabalho e a gente acaba se ausentando mesmo. Mas o que importa é que hoje eu separei um conteúdo muito importante e muito bacana pra vocês, que é de política e história aqui do nosso país. Conversar um pouco sobre Tancredo Neves. Quem foi esse homem, quem foi esse político e qual a importância dele pro nosso país. Na verdade, eu quero conversar com vocês ele dentro do contexto de um filme que chama O Paciente. Antes de falar sobre isso, dê uma força no canal, curte o vídeo, compartilhe com os amigos. Também comentem aqui embaixo, criticando, sugerindo, enfim. Enquanto eu vou estar falando, vão estar passando algumas imagens aqui que não são do filme. O filme é de 2018, mas essas imagens mostram um pouco da política de Tancredo, aqui tá passando, das diretas já, e também do seu velório. Então vamos lá. Antes de entrar propriamente dito no filme O Paciente, eu gostaria de falar com vocês um pouco de quem foi Tancredo Neves. Por que não já entrar no filme O Paciente? Porque o filme O Paciente é lá no finalzinho da vida de Tancredo, quando ele já tinha 75 anos, lá em 1985. Então vamos dar um pouquinho para trás. Tancredo Neves, ele nasceu em 1910, aqui em São João del Rei, e ele cresceu muito politicamente. A sua ascensão na vida política começou como vereador, mas ele não foi só político, ele também foi empresário e também advogado. Aliás, diga-se de passagem, ele formou na UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, que não é pouca coisa não, né? Então vamos lá. Ele exerceu tantos cargos políticos que eu vou precisar aqui da minha colinha, gente. Não necessariamente nessa ordem, mas ele foi deputado estadual de Minas, ministro da Justiça, deputado federal por 3 vezes, senador de Minas, governador de Minas, primeiro-ministro do Brasil. Gente, mesmo que por um curto período de tempo, nós fomos parlamento, um pouco antes da ditadura militar, mas ele foi o primeiro-ministro. E, por fim, o presidente eleito, mas não tomou posse do nosso país, em 1985. Antes também de entrar no filme O Paciente, em 1983, ele chamou seu neto. Hoje, acredito que muitos de vocês conhecem, o Aécio Neves, que na época era jovem, né? Era bem novinho. E o Aécio Neves, seu neto, é porque ele era como se fosse uma espécie de pupilo, secretário, para aprender, né, as coisas de política com seu avô. Hoje, Aécio Neves, eu também vou precisar da minha colinha, porque ele teve muitos cargos políticos. Foi presidente nacional do PSDB, senador de Minas, presidente da Câmara dos Deputados, governador de Minas e hoje, lembrando que nós estamos em 2022, ele exerce o cargo de deputado federal. Agora vamos falar de Tancredo Neves. Tancredo, ele foi considerado um dos políticos mais influentes do século XX. E eu acredito, assim, né, criticamente, que não é muito difundido, assim, de Tancredo. No século XX, muitas pessoas falam de JK e Getúlio, mas não muito de Tancredo. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque eu acredito que ele seja muito importante. Não é possível falar num vídeo curto, objetivamente, o que ele, né, proporcionou para nossa sociedade em cada cargo. Mas, trazendo em foco o filme O Paciente, eu vou falar um pouquinho do que ele, qual a importância, qual a grandeza de Tancredo Neves. Vamos lá, então. Tancredo, em 85, ele já era considerado um importantíssimo, né, político. E o país, naquela época, saindo da ditadura, com a sua primeira eleição democrática, indireta, mas primeira eleição, precisava de um presidente que não era nem simpatizante demais com os militares, mas também que não era totalmente avesso aos militares, porque a gente estava acabando de sair de uma época ditatorial. E Tancredo era um homem, assim, ideal, porque ele era moderado. Ele não era aliado aos ditadores militares, mas ele era contrário moderadamente. Então ele era o presidente, assim, né,
ideal para aquilo. E aí ele foi eleito e o seu vice era o Sarney. Só que o Sarney, ele não tinha aquela conversa que o Tancredo tinha. Mas ninguém contava que o Tancredo ia falecer, que ele ia, né, ter uma grave enfermidade. Ninguém contava com isso. E aí, um dia, conforme o filme O Paciente, um dia antes dele tomar posse, já eleito, já ensaiando discurso com a sua família e tudo mais, ele começa a sentir graves dores abdominais. Correram com ele para o hospital lá de Brasília. E aí, o seu médico particular falou assim: olha, se você for para São Paulo, você vai morrer. Você precisa ir fazer uma cirurgia agora, imediatamente. E aí, ele foi submetido a cirurgias e cirurgias e cirurgias. No total, foram 7 cirurgias, e no qual ele foi ficando cada vez mais debilitado. Mas, para tentar colocar em panos quentes, a imprensa do hospital, os médicos falavam uma coisa para a população e a imprensa oficial do presidente falava outra. E aí a população brasileira ficava assim: ué, gente, cadê o Tancredo? A gente não tem nem informação direta, certa, né? Tudo informação cruzada, a verdadeira fake news. A população já estava achando que ele já estava morto. E aí, na verdade, os médicos já estavam assim angustiados, porque eles estavam fazendo uma série de procedimentos com Tancredo Neves, até que um médico, né, vindo de São Paulo, convenceu a equipe de médicos de Brasília para trazer ele para São Paulo. E aí descobriram que não achava o problema, e aí ele já estava muito vulnerável. E Tancredo faleceu em 21 de abril de 1985. Gente, esse ponto ele é tão importante porque foi divulgado que ele morreu em decorrência de apendicite. Mas no próprio filme fala que na verdade não era apendicite, era um tumor benigno. Mas a família era relutante em divulgar essa questão de tumor, porque na década de 80, tumor era ligado a câncer. E muitas pessoas nem falavam a palavra câncer, porque era uma coisa aterrorizante. Inclusive, muitas pessoas nem gostam de falar isso até hoje. Imagina isso na década de 80. Câncer, AIDS, eram coisas extremamente alarmantes, sérias. E por isso, a família Neves, na década de 2000, abriu um procedimento investigatório para levantar todas aquelas papeladas, né, de óbito, de falecimento de Tancredo Neves, para ver se realmente a causa do seu falecimento foi apendicite. Então, assim, nem a causa real foi divulgada de uma forma correta, digna, para tudo colocar em panos quentes. Então, gente, basicamente foi isso. No filme, foi tão aterrorizante a questão da internação de Tancredo Neves, que a princípio, logo quando ele entrou no hospital, o próprio Tancredo queria dizer à imprensa que ele tinha sido vítima de um atentado, que ele tinha sofrido um tiro na sua barriga. Já a família queria dizer à imprensa que ele tinha sofrido uma crise de apendicite. Já os médicos já estavam falando em questão de tumor benigno. Então já estavam se falando em 3 teorias. E até hoje não falam muito bem isso à população. Bom, após o seu falecimento, né, em 21 de abril de 85, Sarney, ele assumiu a presidência sem nenhuma relação harmônica, vamos dizer assim, com o Congresso. E aí deixou o governo na década de 90, em 1990, com o país em uma calamidade econômica e passando o governo para o Fernando Collor. Então era basicamente isto. Além disso, uma coisa relevante que teve em seu governo, né, no Sarney, foi a Constituição de 88, que nós não podemos deixar de mencionar. A Constituição de 88 trouxe para nós inúmeros direitos fundamentais, garantistas, como aos trabalhadores, aos indígenas, às mulheres, e basicamente foi isto. O contexto histórico da morte de Tancredo Neves. Agora, concluindo aqui o vídeo, eu gostaria de falar aqui com vocês o que eu achei do filme O Paciente.
O filme, ele tem muitos traços, assim, históricos, vestimentas, trajes, e traz muito bacanas, e traz também a parte humana, pessoal, familiar de Tancredo Neves. O que eu acho muito interessante, até porque o filme já fala o paciente, não fala nada muito assim de política. E é nesse ponto que eu também acho que peca. O filme fala muito da parte final já de Tancredo, quando ele já entra no hospital e não consegue tomar posse. Mas o homem, o político Tancredo, ele é tão importante para a nossa política brasileira que eu acho que poderia ter sido explorado um pouquinho mais, uns 20 minutos de filme, da sua perspectiva histórica, ou antes, ou no final do filme, e não só traços de imagens só da população brasileira. Então essa é a minha opinião. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.